Está no ar o consultório, sejam todos muito bem-vindos. Estima-se que mais de 50% das pessoas que sofrem de glaucoma não sabem que têm esta doença devido às suas características assintomáticas. Na Semana Mundial do Glaucoma vamos conhecer melhor esta patologia que pode mesmo levar à cegueira total. Ligue para esclarecer as suas dúvidas relacionadas com oftalmologia. Na última hora vamos falar de surdez, vertigens e zumbido com o Dr. Rosmaninho Seabra, médico otorrinolaringologista. E também pode já preparar, claro, a sua questão relacionada com este tema ou esta especialidade. Para estes dois conteúdos, existe um número de telefone que pode marcar para garantir já a sua vez, é o 225083297, mas pode entrar em contacto connosco também através do endereço de e-mail consultório@portucanal.pt. Está no ar o consultório. Seja muito bem-vindo ao consultório, o programa desta sexta-feira dedicado à sua saúde e bem-estar. Já sabe que pode fazer-nos companhia até bem perto das 4. Vamos saber nessa altura quais são os assuntos em destaque no Viver Aqui com a Catarina Amorim, mas até lá temos muitos conteúdos para abordar que dizem, tal como disse no início, respeito à sua saúde e bem-estar. E seja qual for a especialidade aqui abordada, pode e deve ligar para esclarecer a sua dúvida em direto com os nossos médicos convidados. A segunda hora pertence então à especialidade otorrinolaringologia, portanto pode já preparar a sua questão. Vamos falar sobre surdez, vertigens. Esta primeira hora é dedicada à oftalmologia. Vamos, portanto, assinalar aqui neste programa a Semana Europeia do Glaucoma. Dou por isso as boas-vindas à doutora Carolina Val, médica oftalmologista. Muito obrigada, Sra. Doutora, por estar connosco no consultório. É um gosto tê-la cá. Muito obrigada. Ora, o glaucoma, o que é, Sra. Doutora? Sabemos que em Portugal atinge 100 mil pessoas e, de facto, estes números são preocupantes. Aquilo que eu disse no início, não é? Que 50% das pessoas sofrem de glaucoma e não sabem que têm esta patologia. O que é o glaucoma? O glaucoma é uma doença que afeta o nervo óptico de uma forma degenerativa, causando uma lesão irreparável a esse nervo. E o que é o nervo óptico? Temos aí uma imagem, a primeira, se faz favor. Vemos ali um olho. Na parte posterior do olho existe um tubinho amarelo. Esse é o nosso nervo óptico. Qual é a função desse nervo óptico? Transmitir a imagem que o nosso olho, a nossa retina, capta até ao cérebro. E é ele que vai permitir essa função de condução da imagem ao cérebro que vê e analisa depois a nossa imagem. A lesão de glaucoma causa um minar do nervo óptico, ficando cada vez mais fino com a idade, ou então com os fatores de risco. Portanto, este nervo óptico tem uma duração limitada, só que normalmente não é durante a nossa vida, seria para os 150 anos, temos uma degeneração desses cabinhos todos que levam até ao cérebro. Nós, no glaucoma, temos uma perda acelerada dessas fibras condutoras, muito mais rápida do que esperada. Então, podemos ter pessoas cegas por glaucoma, que é a primeira causa de cegueira irreversível do mundo, durante a vida útil. E uma pessoa fica cega e, normalmente, não dá conta até muito tarde na vida. E, portanto, por apresentar estas características que podem ser assintomáticas no início, é isso que acontece nesta patologia, é que existem 50% das pessoas que sofrem já de glaucoma e que não sabem. E que não sabem. Não sabem porque não dá dor. O maior fator de risco, podes passar o segundo slide, é a pressão intraocular. A pressão intraocular é o nosso olho, para ter aquele formato redondinho, tem um líquido dentro do olho que está sob uma determinada pressão. A partir de uma pressão muito alta leva a que o nosso nervo sofra uma compressão mecânica. E essas fibrinhas que constituem esse cabo, como a gente diz, cabo elétrico, que é o nervo óptico, vão morrendo pelo efeito mecânico de pressão. Quanto mais alta é ao longo do tempo, vão morrendo. Temos uma reserva de cerca de 1 milhão daquelas fibrinhas nervosas que, com o tempo, vão morrendo com essa pressão. Se nós não soubermos, porque o nosso tecido ocular é elástico, ela não dói. Exatamente. Tu não sabes. Se não fores ao médico, tu não sabes. Claro que há outros tipos de glaucoma em que tu podes ter alguns sintomas, mas a maioria, 75% dos glaucomas são primários de ângulo aberto.
Parece um olho completamente normal, só que tem uma pressão elevada. Tu não sentes mesmo. Era de esperar que isto trouxesse algumas dificuldades na visão, não é? Isto digo eu que não percebo nada do assunto. Olha, imagina, só numa fase muito avançada é que tu tens mesmo perda visual. Primeiro que tudo vais ter... o que o doente se poderá queixar é quando vem queixar-se é porque já vai contra uma parede. Avançada. Exatamente, tem quedas, tem acidentes de viação e não sabe porquê. Às vezes parece que não vê. É um defeito de campo visual que ele nos traz mais. Mas nessa fase já pouco podemos fazer, só atrasar a progressão. Já não conseguimos reparar nenhum dano feito até aí. É reversível. Portanto, já percebi também que a idade é aqui um fator de risco, mas existem outros? Existem outros. A idade, como disseste, a partir dos 40 anos, deve começar a soar o alerta para irmos procurar cada vez mais ver se temos uma pressão ocular alta ou adequada ao nosso nervo óptico. Mas, além disso, indivíduos de raça negra que têm uma forma de glaucoma mais agressiva, têm nervo óptico mais fino, com menos reserva dessas fibrinhas nervosas ao longo da vida. Também os miúpes têm maior fator de risco por uma esclera mais fina, que também é de onde sai esse tubinho, esse cabinho, está mais sujeito à pressão intraocular. Outras doenças, nomeadamente diabetes, doenças de hipertensão arterial, pessoas que sofrem de enxaqueca, fenómenos vasculares, que também tenham vasoespasmos, enxaquecas, também têm maior fator de risco para esse tipo de glaucoma. Portanto, é uma lista muito extensa. É bastante extensa. No caso da diabetes, portanto, pessoas com diabetes devem ter uma observação muito mais frequente, não é? Os diabéticos, como traz outras consequências para o olho, não só a nível do nervo óptico como da retina, que capta a outra imagem, vão mais vezes ao oftalmologista, ou deveriam ir, porque existe um rastreio nacional. E nós, esses casos, às vezes conseguimos detectar até atempadamente esse tipo de glaucoma secundário. Contudo, o glaucoma só por si também aumenta o risco, os diabetes só por si também aumentam um bocadinho o risco do glaucoma, mas normalmente nós, nos diabéticos, temos a felicidade, como eles vão ao rastreio, diagnosticar mais facilmente. Os doentes não sabem de nada, estão lá por causa da diabetes e depois diagnosticamos um glaucoma. Portanto, muitos deles conseguem ver perfeitamente ou acham que estão, de facto, a ver perfeitamente, mas a doença já lá está. Sim, porque em termos de acuidade visual, que é aquilo que tu medes com uma escala, tu podes ver 100%, exato, aqui vê-se bem, podes ver 100% até um estádio terminal, em que tu já não vês para os lados. O nosso campo de visão normal será a imagem da esquerda, em que nós vemos um menino a atravessar a passadeira e na imagem, por exemplo, do meio, será um glaucoma moderado, que era aqui que pelo menos nós quereríamos detectar, nós não vemos um menino a atravessar a passadeira. Nós achamos que vemos mais árvores, mais um risco de passadeira, mas a imagem da pessoa em si nós não vemos. Mesmo que com 100% de visão nós não vemos. Isto é um defeito de campo visual, porque o glaucoma afeta primeiro a nossa visão periférica. Por isso é que nós, ainda por cima, vemos com os dois olhos, um olho pode compensar o outro, nós não nos apercebemos daquela mancha negra que vemos ali no campo visual quando fazemos exames para diagnosticar e que o doente não percebe como mancha negra, portanto não está assustado, porque ele acha que vê. Nesta fase, as pessoas não sentem até que ou bateram, nem sabem bem porque é que bateram, criam uma falsa imagem no nosso cérebro. No outro estádio, eles já vêm ao nosso consultório porque já só veem mesmo em frente e já caíram e já tropeçaram. Sr. Doutor, isto pode ser perigosíssimo, de facto. Pelo menos nesta fase em que não é diagnosticada esta patologia, pode criar aqui uma série de acidentes, como referiu e bem, que as pessoas às vezes não compreendem o porquê e está tudo no seu campo de visão, não é? Exatamente. Felizmente agora o rastreio oftalmológico, obrigatório para renovar a carta, tornou-se obrigatório. Mas mesmo assim, naquela idade, até aos 65 anos, tu se não pedires, não vais ao médico. Devemos ser nós a procurar, a partir dos 40 anos, ir, se não tivermos outros fatores de risco, por exemplo, se tivermos um familiar com glaucoma, tem que soar o alerta. Cerca de um terço ou mais de risco, se a minha mãe, a minha avó, um primo meu. Portanto, há aqui também um peso genético muito grande. Muito grande, que nos deve fazer soar o alarme e até ir mais cedo. Por volta dos 35, diria. Se não, pelo menos aos 40, fazer um ponto da situação, para comparação para o futuro. E é um exame fácil de fazer, não é? Fácil de fazer, sim. Numa primeira consulta com o médico oftalmologista. Sem dúvida, sem dúvida.
Sem dúvida. Nós, através de, além das visões, nós depois, nas visões afeta tardiamente, vamos ver, a lâmpada defende o aspecto do disco óptico. Isto é uma doença de nervo óptico que se caracteriza por uma escavação, por um minar. E, em vez de ser coradinho, ele começa a ficar com um buraquinho no meio, cada vez menos cabos, menos cabos, menos cabos, e pronto. E nós conseguimos, com pequenas pistas, ver, olha, não, este é sujeito. E depois medimos também a pressão ocular. E depois podemos pedir outros exames no consultório que nos fazem dizer se essa pressão será normal para aquele indivíduo ou não. Mas numa consulta de rastreio normal, de oftalmologia, tu consegues. Tens é que ver o fundo do olho e ver as pressões. Claro. Uma vez que a idade é um fator de risco, a maior prevalência é acima dos 60, 65, por aí, mas não quer dizer que aconteça antes. Exatamente. Há muitos casos também de jovens e jovens adultos já diagnosticados. Nós temos alguns jovens por volta dos 40, são jovens, não é? Claro, claro. Muitos jovens ali por volta dos 40, 45 anos já com glaucomas que felizmente ainda vêm em fase de tratamento. Ou hipertensos arteriais, hipertensão oculares, como a gente diz, é como a tensão alta. Tu não vais ter um AVC se a tratares, certo? Claro. Aqui é igual. Nós apanhamos pessoas com tensão alta que nunca vão desenvolver a doença, a neuropatia, ou vamos atrasar muito para quando ele já for muito velhinho e nunca vai ter defeitos de campo visual. Se for tratado, e normalmente por volta dos 40, que é um jovem, claro, a tensão começa a subir. Portanto, tem de ser vista como uma doença crónica. Exatamente. Nos vai acompanhar para o resto da vida. Exatamente. E nessa fase, então, que tipo de tratamento é que pode ser o mais adequado? Olha, se nós apanharmos assim, numa fase inicial, em que ainda não tens defeitos de campo visual ou eles são muito mínimos, a medicação em gotas é a nossa primeira abordagem. É pensar que as nossas gotas vão atuar no aumento do escoar daquele líquido dentro do olho ou a diminuir a sua produção e com isso controlam-nos uma pressão intraocular. E assim estamos a controlar a nossa doença, ou que não vamos chegar a ter, ou que vamos evitar que ela progrida. Claro. As gotas. Depois temos o laser, que é uma abordagem que também pode ser de primeira linha, por exemplo, uma pessoa que só faz uma gota, que quer uma independência, que lhe custa muito no dia-a-dia lembrar-se, que se esquece muitas vezes, temos um tipo de laser que também podemos fazer no consultório, que é uma abordagem relativamente simples, tem um efeito de 1 a 4, 5 anos. Portanto, as consultas regulares são primordiais para ver se funciona, senão voltamos às gotas. Quando já as gotas não funcionam, o laser já não funciona, vamos para a cirurgia. Temos várias técnicas e hoje em dia cada vez mais seguras. Claro que nós vamos sempre atuar sobre a mesma coisa, que é diminuir a pressão ocular. Portanto, vamos criar uma fístula dentro do nosso olho para drenar para os vasos da parte que depois levam para dentro do cérebro, no nosso humor aquoso, e escoa. Esse tipo de tratamentos nós fazemos quando já não conseguimos que o doente continue a controlar a sua pressão com as gotas, mesmo que as cumpra, e nos casos que não cumprem, pronto, muitas vezes tem que ser a única maneira de nós garantirmos, pelo menos, que o senhor não vá progredir mais. Às vezes é a diferença entre ver aquele campo visual péssimo de não ver, porque pode mesmo fundir. Este cabo elétrico, uma vez fundido, deixando de ver a luz, nós não temos maneira de reparar. E esse tratamento, essas várias armas de tratamento podem ser adequadas jovens adultos. E se for uma senhora ou um senhor com 60, 65 anos, é igual o tratamento? A abordagem, os 3 pilares podem ser usados. Normalmente começamos pelas gotas sempre, tentando sempre ver como é que a pessoa, se tem artrose, se não tem, se consegue colocar, sabes, em frasquinho ou em monodose. Monodose são umas pipetas muito pequeninas, se eles não veem bem, eles não conseguem ver o que é que lá está escrito. Muitas vezes optamos por frasco. Se o familiar que põe, já não se põe esse problema, já podemos implicar o familiar e pronto. E depois, se virmos que o doente não cumpre, porque se esquece, tem Alzheimer, vive sozinho, aí partimos para a cirurgia, que se calhar até nem era já para pôr, mas vamos para a cirurgia porque assim ele não está tão dependente das gotas, está dependente das gotas no período depois da cirurgia, mais apertada, ou internas, ou pedes a um familiar que cuide dele, mas depois, pelo menos, fica com a pressão mais controlada, sem depender do aquele efeito diário de pôr as gotas.
que muitos doentes até conseguem, mas esquecem, outros que por efeitos secundários não fazem todos os dias e a doença progride silenciosamente. E tu tens que explicar, senão vai cegar. Isto é uma realidade, cega-se. É a principal causa de cegueira, era o que eu estava a dizer, era a principal causa de cegueira. E a partir do momento em que tu sabes que tens uma doença, não a tratares, é como dizes, olha, eu vou ali e vou ter um infarto, estás a ver? É igual. E há efeitos secundários associados a essas às gotinhas? Há. Só que nós tentamos sempre adequar ao doente. Imagina, tu dizes, meu pai, eu tenho asma, então eu já sei que um grupo não vou usar. Eu pergunto, tens problemas, respiras bem, não respiras, tens problemas do coração, bate pouco. Pronto, optamos. Há umas que são mais inócuas, só que inócuas, ou seja, que não têm grandes efeitos adversos em termos sistémicos, de tensão arterial, de batimentos cardíacos ou respiração, mas que a nível ocular os olhinhos podem meter os olhinhos um bocadinho mais vermelhos. Pronto. Mas acho que essas são bem toleradas. Colocas à noite, de manhã acordas, já não estás com o olho vermelho. É uma questão de tentarmos ir ao encontro das expectativas do doente e melhorar os sintomas, porque muitas vezes umas comicham e nós dizemos, se limpar bem, se só meter uma gota, tentamos melhorar ao máximo, porque se ele não gosta ou teima com uma gota, ele não mete. E isso vai pôr em risco. E ele vai perder campo visual e vai cair e depois nós não recuperamos essa tensão. Nós às vezes falamos aqui de quedas de idosos e muitas vezes, se calhar, estão relacionados com o glaucoma, não é? E agora estou aqui a fazer esta relação. Portanto, falar em prevenção é ir ao médico oftalmologista fazer o exame para perceber se está tudo bem, não é? Exato. Funciona como uma espécie de rastreio, é mesmo um rastreio. É isso mesmo, é como tu, até não me dei os dentes, mas devia ir ao dentista, não é? É igual. Tenho que ir ao médico para fazer umas análises, igual. Eu vou ver, pelo menos aos 40 anos, vão todos. Felizmente, muita gente hoje em dia é muito exigente por causa dos computadores, em óculos, em prestado de óculos, e felizmente apanhamos mais gente mais cedo. Mas mesmo assim, se toda a gente fosse, não, em vez de andar, estou a ver mal para perto, não é? Aos 40, 45 começamos a afastar, estou a ver mal para perto. mas vou comprar ali na farmácia os óculos, sabes? Sim. E não vou ao oftalmologista, de facto, ele até desenrasca. E é um problema, porque estamos a atrasar o diagnóstico de outras doenças. E o glaucoma, se tu fosse à consulta, teríamos uma pressão ocular. Até podias nem ter glaucoma, mas sabíamos que era de hipertensão ocular, medicavas-te e nem tinhas a doença. Este é mais um dado negativo a juntar-se à pandemia. Imagino pessoas que adiaram as consultas, já percebemos, de várias áreas, oncologia, neste caso oftalmologia também, portanto, diagnósticos também ficaram por fazer. E que agora vão mais tarde, não é? E agora chegam mais tarde. Vão chegar mais tarde. Nota-se um atraso nas consultas, por mais que se recupere, mas não persistam. Mandem um mail para o vosso centro de saúde e tentem pedir, ou vão ao privado, têm que ir, porque senão... Claro, esse é o principal alerta. Não há dúvidas também que se agora fôssemos rastrear grande parte da população, portanto, íamos ficar admirados com estes valores. Muitas pessoas que iam ser... diagnosticadas sem sequer ter qualquer noção. Imagina, se 100 têm, 200 mil são hipertensos. 200 mil, à volta disso, 250 mil são hipertensos oculares. Quantidade de cegueira que nós podíamos evitar em Portugal, cerca de 6 mil cegos por glaucoma em Portugal. É muita gente cega. É muita gente. Se nós pudéssemos diminuir isso para metade, e era só irmos ao oftalmologista mais cedo. Pensar nisto como uma consulta de rastreio para fazer análises, para ir ao dentista, igual. Parece-me também que o glaucoma está muitas vezes associado a pessoas com diabetes. A pessoas com diabetes. E, no entanto, há aqui tantas outras patologias e fatores de risco que devem levar a pessoa o mais rapidamente possível ao médico oftalmologista. Sim, sem dúvida. Eu ressono, eu respiro mal à noite, tenho que ir ao oftalmologista. Porque oxigenas mal o teu caminho da visão. Ele precisa de oxigênio, ele precisa de pouco, não precisa de muito dióxido de carbono. Respiras mal, também deves ir. Está tudo ligado. É uma continuação do cérebro, do nosso olho. Temos que nos tratar como um todo. Exatamente, é isso. A partir de uma certa idade tem de ser, temos de aceitar, tem de ser. Ora, a Semana Mundial do Glaucoma é promovida também pela Associação Mundial do Glaucoma, assinala-se então entre os dias 6 e 12 de março, com várias atividades e, acima de tudo, o objetivo é promover, de facto, este conhecimento para a população, não é? Porque muitas pessoas agora, por exemplo, que nos estão a ver, está tudo bem com elas, nem se identificam com muitos destes fatores que falamos e doenças, mas se calhar vão já marcar uma consulta com o seu médico oftalmologista. Exatamente. Esta é a principal mensagem. Faça isso.
faça isso, vá, se desconhece, vá, marque. Marque uma consulta com o seu oftalmologista. Por mais que custe, pense que está a evitar um dano muito maior no futuro. E falar sobre estes problemas e associar também, de facto, estas semanas do glaucoma e de outras patologias que aqui abordamos, é precisamente para isso. Há sempre um resultado positivo, não é? Pessoas que... Também há os dois lados. Há pessoas que são exageradas demais e as outras que desvalorizam. Mas é preciso encontrar aqui este ponto de equilíbrio. É isso, porque se elas não souberem, elas não vão pedir. Elas vão sempre pensar que são só doenças que dão má visão. E não, esta aqui não se sente. É ladrão silencioso da visão. O glaucoma não se sente até tarde na vida, até quando já se esbarrou contra a parede, quando já atropelou alguém. Portanto, é preciso ir. Não é? É preciso ir. Esta não dá diminuição de visão até muito tarde. Portanto, imagino que alguma vez nas suas consultas já disse a uma pessoa que tinha glaucoma e ela não sabia aquilo que se estava a tratar. Sem dúvida, muito. Então, na nossa população mais idosa, a partir dos 70 anos, muitos deles desconhecem completamente ainda a doença. Portanto, ainda bem que temos assim programas que divulgam em semanas mundiais de uma patologia que segue imenso. Para as pessoas procurarem, porque se nós diagnosticarmos cedo, não vamos sequer diminuir a visão. Nós podemos ter doentes com glaucoma sempre a ver 100%, o que é fantástico. Claro que sim. E já nem aqui falamos da importância deste campo, não é? Que é a visão, este sentido tão importante. Imagino que é deixar de... E é muito triste quando eles chegam à consulta e não percebem. E acham que nós já vamos intervir e que os vamos curar. E nós temos que explicar, não, nós vamos fazer uma cirurgia, não é para curar, é para não piorar. Claro. Raramente temos muitos ganhos em termos de visão. Se temos alguns é porque ainda não estava propriamente morto, estava ali no sofrimento e recupera. Mas regenerar em si não regenera. É aquela que ainda não estava, mesmo morta, aquela fibrinha nervosa que ainda não estava e tu foste lá, fizeste um remendo e aquilo oxigenou e sobrevive. Portanto, muitas vezes a cirurgia, nesses casos, é só para preservar. Mesmo assim deve ser feita. Mas é muito triste quando eles chegam... Estava a imaginar como é que a senhora doutora dá essa notícia a um paciente ou uma paciente, não é? Dizer, olha, a senhora ou o senhor tem glaucoma e agora vê mal, mas vai perder a visão de vez. É muito difícil. É muito triste, é muito triste. E nós temos que sempre dizer que aquele pouquinho que ele vê, se ainda vir, aquele pouquinho que vê, que é muito melhor do que a cegueira total, porque incentivá-los a mesmo assim cumprir a medicação, porque é muito triste é muito triste quando chega ao doente e cega, porque não recorreu, porque não sabia da doença, é muito triste. Peçam para ir ao oftalmologista, vão ao oftalmologista, perguntem aos familiares se têm esta doença, o glaucoma. Muitos metem gotas, perguntem-lhes para que é que eles metem gotas. Se eles meterem gotas, pensem, se calhar é melhor ir, porque... O simples não, vamos todos marcar uma consulta, vamos todos ao oftalmologista. Doutora Carolina Val, foi um gosto tê-la cá. Muito obrigada por esta explicação. Vamos fazer um curtíssimo intervalo e depois ouvir as dúvidas dos nossos telespectadores. Tenho a certeza que já estão a marcar o número de telefone 2250832997 para poderem participar em direto aqui no consultório de hoje. 2250832997 é este número que lhe dá acesso a uma participação em direto para esclarecer aqui as suas dúvidas relacionadas com a oftalmologia, com a doutora Carolina Val, não só sobre glaucoma, mas outra dúvida qualquer sobre esta especialidade pode esclarecer aqui em direto, estamos aqui para o ajudar, mas há outra forma para entrar em contacto connosco, é o endereço de e-mail consultório@portucanal.pt, portanto pode escrever a sua questão, partilhar connosco a sua experiência, algum receio que tenha também, pode ligar, pode escrever a sua questão e pode fazê-lo também de forma anónima, é importante referir isso, se não quiser dar a sua identidade, está à vontade, estamos aqui para o ajudar. Antes disso e antes de fazermos um curtíssimo intervalo, porque daqui a pouco vou recordar novamente o número de telefone lá para casa, vamos saber quais são os benefícios do magnésio, hoje pela primeira vez, com o Lister Mais. Miguel e a Nina, boa tarde. Olá, Miguel. Olá. Isto é mesmo o único magnésio no mercado português com sabor a frutos vermelhos, não é verdade? Verdade. Nunca ouvi uma verdade tão boa, é verdade. É o único no mercado português com sabor a frutos vermelhos, não tem o tal problema. É sabor que é desagradável, não gosto de tomar, não tem problema. Sabor a frutos vermelhos, quem é que não gosta disto, não é? Maravilha. Até apetece tomar mais e mais e mais, não é? E quais são os benefícios, então, deste Muitos benefícios. O magnésio Lister Mais controla a pressão arterial, evita problemas cardiovasculares, a nível da diabetes, controla o açúcar no sangue e ajuda para todo o tipo de dores
dores nas articulações e dores musculares. Magnésio é fantástico, além de que dá mais energia, muita gente com cansaço e fadiga. Porque tem vitaminas, não é? Sim, claro, tem vitamina B6, que já falamos aqui nas outras emissões que já aconteceram aqui no Porto Canal. A vitamina B6 que é para o regular, digamos assim, do oxigênio no nosso corpo, e tem também vitamina C para gripes e constipações. Deve mesmo tomar magnésio, é a única fórmula no mercado português, magnésio com vitamina B6 e vitamina C. Ora, nem mais. E a grande campanha de hoje é: quem comprar 3 embalagens vai receber o quê, Miguel? Eu nunca pensei em termos uma promoção como esta numa Tão campanha. fantástica, É não é? verdade, sem dúvida. Se comprar agora as 3, recebe a 4ª embalagem totalmente grátis. E atenção, cada embalagem dá para um mês, são 30 ampolas, é uma ampola por dia. Oferecemos hoje o cálcio para a manutenção dos ossos. Todos nós vamos perdendo densidade óssea ao longo dos anos e deve tomar o cálcio. E ainda o Lister Mais imunitário, o imunitário que é para todo o tipo de problemas a ver com o sistema imunitário, e se não acontecer problemas no sistema imunitário, a nossa vida corre muito melhor, e para proteger-se de gripes e constipações que são muito frequentes nesta altura do ano. E como é que as pessoas podem comprar estes produtos lá para casa? É ligar agora o 212-256-242, o único magnésio que está no mercado com sabor a frutos vermelhos. Repetimos a grande campanha. Recebe 3 embalagens. Exatamente, compra estas 3. Oferecemos a 4ª totalmente grátis, para um mês de toma grátis, o cálcio para a manutenção dos ossos, ainda o imunitário Lister Mais para o reforço do sistema imunitário devido às gripes e constipações. E se disser que viu agora no Porto Canal, para si que é telespectador do Porto Canal, diga que está a ouvir falar da Lister Mais, da nossa marca, e recebe o cartão de saúde, o nosso cartão de saúde Lister Mais, com descontos a nível de hospitais, clínicas, mas também pode chamar médico a casa 24 horas por dia para alguma situação de urgência. Liga agora 212-256-242. O magnésio Lister Mais é para acabar com as dores, mas também para prevenir. Muita gente diz, não tem esses problemas, mas pode prevenir o aparecimento de doenças. Digamos que é um reforço do nosso sistema imunitário e todos nós devemos tomar. O magnésio é, sem dúvida, o mineral, o 4º mineral que o nosso corpo precisa para o dia-a-dia, não é? Claro. Já sabe, liga agora, receba todos estes produtos em sua casa e não se esqueça, Lister Mais para uma vida mais saudável. Muito Obrigada, obrigado. Miguel. Mas daqui a pouco já voltamos novamente ao encontro com o Miguel e a Yanina para saber precisamente mais sobre o Lister Mais e as vantagens do magnésio, algo que pode adquirir então através aqui do consultório do Porto Canal, uma mão cheia de vantagens. Vamos então agora sim fazer um curtíssimo intervalo, regressamos daqui a 5 minutos com a especialidade oftalmologia. Já sabe que pode ligar para esclarecer as suas dúvidas, 22508329 é o número de telefone, ou se for mais fácil para si, o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Até já.